Olá pessoal, hoje estou iniciando um novo projeto de confecção de conteúdo para você que se importa aí com as novidades que a odontologia tem, a odontologia mais moderna, ela possui hoje em dia, principalmente na área dos implantes dentais. Esse novo projeto, são perguntas e respostas que as pessoas que me acompanham através do Facebook, através do YouTube, vão me postando, vão me mandando, também por e-mail. E todas as terças-feiras eu vou fazer um vídeo ou vou mandar por e-mail a resposta para essas pessoas. Todas as perguntas que forem feitas durante a semana serão respondidas na terça-feira seguinte às perguntas realizadas. Então hoje vamos iniciar com algumas perguntas que eu pedi para o pessoal que me acompanha lá pelo e-mail, tá? Eles me mandassem para que a gente tivesse conteúdo para fazer esse primeiro vídeo do primeiro episódio aqui do Perguntas e Respostas. Bom, então eu vou me posicionar aqui, vou dividir com vocês qual foi a pergunta e em seguida vou mandar a minha resposta. Então vamos lá. A primeira pergunta, eu vou falar só o primeiro nome da pessoa e a letra do sobrenome, tá? Que é para não expor as pessoas que forem fazendo as perguntas aí, legal? A primeira pergunta feita foi pelo Marcelo S. O Marcelo me pergunta ele escreveu assim: eu tenho muito interesse nesse assunto porque eu perdi 3 dentes e a minha estética está horrível. O que mais me chateia é que no momento eu não posso realizar esse trabalho por uma questão financeira, mas assim que tiver resolvido, eu irei procurá-lo. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui essa pergunta do Marcelo sobre 3 dentes, né? Eu perdi 3 dentes. Marcelo, uma coisa interessante é que se esses 3 dentes que você perdeu, eles forem 3 dentes próximos um do outro, né? Um seguida do outro, nós podemos utilizar apenas 2 implantes e fazer uma ponte fixa para segurar essas 3 coroas. Eu vou colocar uma foto para que você possa acompanhar e ver como que eu estou falando, né? Com isso você iria economizar, vamos dizer, deixar de gastar com o implante do meio, tá certo? Mas caso você que está me assistindo aí preferir fazer dentes unitários, ou seja, um implante para cada coroa, também é possível fazer 3 implantes e 3 coroas. Legal? Vamos para a próxima pergunta. A Ivanilda F me pergunta: olha, boa noite, eu preciso muito de fazer implante, é um sonho para mim. Gostaria de saber qual forma de pagamento, pois não tenho condições de pagar à vista. Se parcela e se tem se pode ser dividido mensalmente, né? Sim, Ivanilda, hoje em dia já faz bastante tempo que a gente trabalha também com cartão de crédito, com cheque e tal, né? E é lógico que eu não posso passar aqui para você valores e formas de pagamento, porque o código de ética não nos permite. Mas sim, hoje em dia os dentistas já estão fazendo seus tratamentos de uma maneira parcelada, não precisa ter todo o dinheiro para vir pagar à vista tudo de uma vez. Vamos lá, o Severino S. Ele pergunta sobre coroas de porcelana. Severino, uma coisa bastante moderna, tá, que está acontecendo na odontologia nos últimos anos é a eliminação do metal, tá? Do metal. Então, a odontologia tem caminhado para esse lado de não se usar mais tanto metal quanto se utilizava antigamente. Eu vou colocar aqui para você uma coroa de porcelana que a parte interna dela era metálica. Essa é a que a gente fazia bastante antigamente, tá? Hoje em dia a gente já troca essa parte interna metálica por algum outro material que seja branco, tá? Geralmente ou a lúmina ou a zircônia, para que a gente tenha um resultado estético mais agradável. Dessa maneira, aquelas coroas que ficavam escurecidas próximas da gengiva, assim como você está vendo aí nessa foto, hoje em dia nós conseguimos trocar essa coroa para uma que não tenha metal na parte interna. E aí essa sombra próximo à gengiva, ela será eliminada, tá certo? Então isso trouxe um grande benefício estético para a odontologia mais moderna, né? Sem perder qualidade e resistência.
Legal? Vamos para a próxima aqui. A Sandra D. Ela pergunta: eu tenho uma dúvida, eu uso prótese e quando for fazer implante tem que ficar sem usar essa prótese? Sandra, não precisa ficar sem usar essa prótese e eu vou te explicar o motivo. Os implantes, eles ficam rente ao osso da pessoa, né? Ou seja, a gengiva, ela acaba cobrindo aquele implante durante o período de cicatrização, tá? De tal maneira que a sua prótese removível, ela vai conseguir se adaptar normalmente na sua gengiva, tá? Uma coisa que pode de vez em quando acontecer é que essa gengiva fique levemente inchada, né? Inflamada logo após a cirurgia e aí a sua prótese não vai encaixar tão bem. Então, o que eu recomendo é que num período ali de 48 horas exista a possibilidade de talvez ter que ficar sem a prótese. Então, geralmente a gente faz cirurgias uma quinta ou sexta-feira, a pessoa que tem um horário de trabalho, uma rotina normal, né, de segunda a sexta, aí ela ficaria sábado e domingo e na segunda-feira já com certeza vai conseguir utilizar a sua prótese provisória. A Sandra ainda pergunta quanto tempo após fazer o enxerto tem que esperar para colocar o implante. Sandra, para te responder essa pergunta, eu quero que você imagine uma coisa. Imagina um implante que ele tem 1 centímetro de comprimento, tá? Então vamos dizer que o enxerto ele precisa ser feito para conseguir esse 1 centímetro inteiro. Faz de conta que não tem nada de osso, né? E aí precisa de 1 centímetro, ganhar 1 centímetro de osso para colocar um implante que também tem 1 centímetro. Nesse caso, o tempo de espera ele vai de 6 a 8 meses, tá certo? Já no caso de uma pessoa que possui, vamos dizer, daquele 1 centímetro, ela já possui 7 milímetros, vamos dizer, e ela só precisa do enxerto para ganhar mais 3 milímetros, então a gente consegue reduzir esse tempo de espera, tá? Por quê? Porque a pessoa já tem ali praticamente 2/3 da superfície do implante, ela já tem de osso natural. Ela só precisaria do enxerto para conseguir o último 1/3, né? Então eu não vou te dar uma resposta exata, porque varia realmente do material que está sendo utilizado, do tipo de enxerto que está sendo utilizado, né? E também do volume do enxerto que precisa ser criado, tá certo? Mas eu vou te dizer que no máximo aí, os casos mais severos, a gente precisaria aguardar de 6 a 8 meses para poder fazer a instalação do implante. Legal? Bom, agora eu vou responder aqui a pergunta do LM. Dessa pessoa que eu não vou falar nem o primeiro nome, porque ela pediu que eu não falasse nem o primeiro nome, tá? Tenho medo de ficar estranho e não me acostumar. No meu caso, acredito que seja necessário os implantes totais, né? Tanto na arcada superior quanto na inferior. E queria saber sobre a média de tempo necessário para o tratamento. Legal. Então, o negócio é o seguinte. Uma pessoa que precisa de prótese total, tanto superior quanto inferior, ela tem 2 alternativas, tá? Ou usar essa prótese removível, que seriam as dentaduras, tá? Ou usar os protocolos sobre os implantes, tá certo? Então, nesse caso, eu quero colocar aqui 2 fotos para que você veja. Uma foto de uma dentadura e uma foto do protocolo. Observe que a principal diferença está aqui, o protocolo sobre implante, ele não precisa ter acrílico no céu da boca. Essa é a diferença mais visível, tá? Que está na cara, ali, todo mundo consegue ver. Além disso, a dentadura ela precisa também ter acrílico entre a gengiva e o lábio, aqui na parte de cima, por dentro, óbvio, né? Já o protocolo, ele pode apenas encostar na sua gengiva, deixando assim uma prótese muito mais fina, mais magrinha, mais confortável para se utilizar na boca, tá? É óbvio que quando a gente faz a extração dos dentes e coloca qualquer tipo de prótese, existe um período de adaptação
porque são coisas completamente diferentes, materiais diferentes. Então sim, existe um período de adaptação que varia de pessoa para pessoa, mas não chega a passar aí de, vamos dizer, 10, 15 dias. Todo mundo está conseguindo se alimentar, consegue falar, consegue trabalhar, então fica tudo em ordem, tá? Então não chega a passar disso aí de 10, 15 dias, esse período de adaptação. O que nos leva também a uma próxima pergunta, que seria sobre a higienização dessa peça, né? Então no mercado nós temos aí inúmeros escovas, fios, fitas, aparelhos de jato de água que auxiliam, então aí para auxiliar nas pessoas que usam implantes, próteses sobre implantes, pontes fixas, protocolos e tudo mais, tá? Então não se preocupe, pois a higienização é capaz de ser feita assim sem problema algum. Em relação à manutenção dos casos do tipo protocolo, pelo menos aqui no meu consultório, eu sugiro para que meus pacientes venham uma vez por ano para fazer a limpeza. Eu gosto de remover o protocolo da boca do paciente, eu tiro todos os parafusinhos, tiro a peça, faço a limpeza fora da boca do paciente e depois a gente retorna tudo na boca do paciente, tudo no mesmo dia, tá? Mesmo dia não, na mesma hora, né? A pessoa senta e eu já tiro, já faço a limpeza, já volta e a pessoa já sai com a peça praticamente zero bala. Tá? Fica 100% mesmo, fica muito bom, fica limpinho de novo, tá certo? Só mais uma coisa que me veio na cabeça aqui que seria legal, que as peças que são feitas de acrílico, elas também acumulam tártaro, tá? Então, por exemplo, uma dentadura, uma prótese tipo protocolo sobre implante, ela também acumula tártaro. Por isso a necessidade de mesmo as pessoas que usam implantes totais, elas precisam sim fazer a manutenção, fazer a sua limpeza semestral ou anual, depende aí do tipo de bactéria que cada um tem na sua boca. Tá certo? Vamos lá, a próxima pergunta é da Melia, ou Melia, ou Melia, não sei como é que se pronuncia aqui direito. O implante feito com resina precisa ser trocado por porcelana? Depende, porque é o seguinte, se for um dente unitário, ou seja, só um dente da frente, por exemplo, e ele está de resina, sim, ele precisa ser trocado por um de porcelana, pois este de resina é uma coroa provisória. Então ela precisa sim ser trocada pela de porcelana após o período de osteointegração. Já se a pessoa usa uma peça total de uma resina, vamos dizer que é uma resina melhorada, uma resina feita em laboratório, também conhecida como cerômero ou outros nomes, aí essa já é uma peça definitiva, tá? E aí não precisa ser trocada ali após o período de osteointegração, tá certo? Então depende do caso, se for uma coroa unitária, sim, precisa ser trocada por uma de porcelana, ou se for um protocolo de cerômero, por exemplo, daí essa peça já é uma peça definitiva, que se um dia você quiser aí melhorar a estética dela, também pode ser trocada por uma de porcelana, vai acabar ganhando em estética e durabilidade também, tá certo? Vamos aqui, a Miriam, lá da Gráfica, ela conta, né, que ela já fez os implantes na parte de cima e após 4 anos o profissional falou que tinha perdido o implante devido à perda óssea. E aí ela precisou tirar os implantes e hoje usa dentadura. E que não segura, essa dentadura não segura e traz muita vergonha para ela. Eu posso realizar o implante novamente? Então vamos lá, depois ela tem uma outra perguntinha. O negócio é o seguinte, quando a gente faz os implantes nas pessoas, a gente faz esses implantes para que eles durem para o resto da vida, tá? Assim como os dentes naturais que a gente tem, a gente quer que eles durem na nossa boca para o resto da vida. Porém, acidentes acontecem, né? E às vezes algum descuido de uma época lá atrás, na adolescência, alguma coisa assim, faz com que a gente possa perder algum dente ou algum implante no futuro também, tá certo? Algum descuido de higienização ou algum descuido em relação ao profissional escolhido lá naquela determinada época, né? Faz com que
esse problema ele vai se agravando e chega ao extremo de ter que perder, extrair, né, um dente, ou no caso um implante aqui, que é no caso da Miriam, tá? Então, quando a gente faz os implantes, a gente faz que é para durar para o resto da vida. O implante, ele não tem um tempo máximo de vida ali, né? Falar, então o implante no máximo dura 10 anos. Não, isso não. Quando a gente faz o implante, a gente faz para que ele dure a vida inteira. Mas existem problemas que acontecem no meio da vida que pode gerar aí a perda de um dente ou então a perda de um implante, uma infecção, alguma coisa nesse tipo. No seu caso, Miriam, eu não sei o que aconteceu exatamente, tá? Para que você tenha que ter passado por essa situação, tá? Mas o que eu posso te falar é o seguinte: as pessoas que têm perda óssea, elas podem contar com os enxertos e também algumas outras técnicas que eu utilizo bastante para evitar o enxerto, tá? Então, eu gostaria que de repente, se você fosse aqui da cidade de Campinas, se você tiver interesse em vir aqui para conhecer um pouco melhor o seu caso, para que eu possa te dar uma resposta mais certeira, tá certo? Ela ainda pergunta que na parte de baixo os dentes estão moles, se tem como recuperar esses dentes, ou vai ter que fazer a extração dos dentes também. O negócio é o seguinte, eu vou até pegar aqui a minha caneta, porque eu vou mostrar para vocês aqui de um jeito que eu gosto de mostrar para os meus pacientes também, aqui no consultório, tá? Vamos dizer que a minha caneta aqui, ela é um dente, tá? E no momento em que o dente está saudável e tal, o osso que segura essa caneta, ele está aqui em cima e só tem a parte da coroa aparecendo, fora do osso. Quando a gente pega aqui e tenta balançar, a minha mão segura muito bem essa caneta, tá? Então o dente ele não balança. À medida que vai havendo uma perda óssea, o osso ele começa a descer, tá? Ele começa a descer, a parte da raiz começa a ficar aparente, tá? E até que ele chega no momento que ele está segurando, ele está preso só pela pontinha do dente, tá? Então, por mais força que eu coloque aqui nessa mão para segurar a caneta, na hora que eu coloco o dedo aqui em cima e chacoalho, ele vai mexer, tá? E é exatamente assim que acontece com os dentes também, que estão com mobilidade. O osso foi retraindo e ele está preso apenas na pontinha da raiz. Então, esse osso ele não volta a crescer para cima desse dente, tá certo? Existem tratamentos periodontais, tá? Com raspagens, polimentos, alisamentos da raiz, que vão estacionar essa perda óssea. Então, se ela não estiver muito acentuada, através dos tratamentos periodontais, você pode sim preservar o seu dente por muito tempo ainda na sua boca, tá certo? Agora, se essa retração já estiver muito avançada, chega um momento em que apenas o tratamento periodontal não será capaz de manter os seus dentes na sua boca, e aí precisa sim ser feita a extração e um planejamento para te devolver o sorriso aí através dos implantes. Vamos para a próxima aqui, a Eliane L. Ela disse também alguma coisa sobre a parte financeira, que gostaria muito de fazer, mas que não tem condições financeiras. Aí entra aquilo que eu já falei lá atrás, né? Que hoje em dia os tratamentos são feitos no parcelado, a gente tenta facilitar de alguma maneira que a gente pode, para que a maior quantidade de pessoas possam ter o seu sorriso de volta aí, tá certo? Eu estou assim, cada semana que passa é uma lição de vida, a quantidade de pessoas que a gente vê que tem muita vontade de melhorar o sorriso, que tem muita vontade de vir aqui fazer os seus implantes, né? E pessoas que não necessariamente possuem curso superior, possuem um emprego com altos salários, né? São pessoas aí bastante humildes, que com um certo planejamento financeiro conseguem vir aqui e fazer, nem que seja não fazer o tratamento inteiro, né, mas fazer por etapas, começar pelos dentes da frente, começar pela parte que esteja mais grave, né, e aí as pessoas conseguem sim ir fazendo os seus tratamentos. Realmente é bastante gratificante ver pessoas que valorizam o sorriso, que valorizam aí a saúde bucal, e que às vezes essa parte financeira aí não deixam que elas percam seus dentes, não. Elas sabem muito bem da importância que tem em manter a saúde bucal. Vamos para a última pergunta, é do Edilson C. Bom, ele queria saber quais são os melhores implantes
para os dentes da frente. E se tem como dar um calmante para dormir quando está fazendo o trabalho? Sim, em relação aos implantes dos dentes da frente. Na verdade é o seguinte, existem alguns implantes que favorecem a preservação da estrutura óssea, tá? E esses implantes são os mais indicados, principalmente na parte dos dentes da frente, que a gente não quer que tenha uma perda óssea, principalmente uma perda óssea vertical, porque daí os dentes acabam ficando muito compridos, tá? Então o ideal é realmente utilizar esses implantes que favorecem a manutenção aí da estrutura óssea, tá? Os laboratórios, as empresas dos implantes trabalham bastante nesse sentido para que a gente preserve o osso, a estrutura óssea dos nossos pacientes e que com isso os implantes vão ter uma durabilidade muito maior na boca dos pacientes. Em relação ao calmante, existe sim a possibilidade da gente utilizar medicamentos, né, que vão te trazer aí uma calma, né, um relaxamento na hora do procedimento, ou também existe a possibilidade da sedação com óxido nitroso. É óbvio que só é indicado para os pacientes saudáveis, né, que tenham a possibilidade de passar por essa situação, e existem alguns cuidados também para uma pessoa que toma uma medicação para poder fazer um exame desse. Então, ou seja, ela não pode ir embora sozinha, ela não pode dirigir, é uma pessoa que não pode fazer nenhum exercício, não pode lidar com máquinas, não pode cozinhar, tá? Tudo isso daí até passar totalmente o efeito aí da medicação, tá? Então, isso tudo é conversado aqui e aí eu deixo tudo muito bem explicado e também a gente vê a parte de saúde, se é uma pessoa que pode receber essa medicação ou não. Bom, com isso nós encerramos as perguntas. Eu tentei fazer bem rapidinho, por mais rápido que eu tenha tentado falar aqui as respostas, acabou ficando um vídeo longo. Eu espero que você que está me assistindo aí até o finalzinho tenha gostado das informações, que alguma dessas perguntas tenham sido também esclarecedoras para você. E se ficou alguma coisa no ar, eu te faço um convite para você ou me mandar um e-mail para o alexandre@rigakodontologia.com.br. Esse endereço de e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Ou então, nos comentários aqui do próprio vídeo, você pode me fazer a pergunta também, tá? Então, eu vou ler todos os comentários que forem feitos nesse vídeo aqui, e aí as que forem perguntas, né, eu vou responder na terça-feira da semana que vem. Eu te faço um convite para entrar em alexandrerigak.com.br e para cadastrar o seu e-mail. Dessa maneira, você também vai ter acesso ali direto comigo, tá certo? E além do que, de brinde, você vai receber um e-book com as 14 verdades sobre os implantes dentais. São 14 tópicos que eu escrevi nesse e-book, tá? E aí você vai receber gratuitamente e com isso você também terá acesso ao meu e-mail e aí a gente pode conversar a respeito de um possível tratamento seu ou de alguma pergunta que não tenha sido esclarecida para você e que você possa conversar diretamente comigo para poder esclarecê-la. Legal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e eu te vejo na terça-feira da semana que vem com as outras perguntas que serão feitas durante esta semana. Tchau!